Questão número 31 do capítulo 1, capítulo de plano cartesiano, diz o seguinte: sejam A 1, 2 e 3, né, um conjunto, e B, y pertencente aos reais, tal que 1 seja menor do que y, que seja menor ou igual a 5. O conjunto A vezes B corresponde a... Certo, então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, ele pede uma multiplicação de conjunto, A vezes B. Como é que a gente faz isso? Multiplicação de conjunto é simplesmente a gente multiplicar todos os elementos de um conjunto por todos os elementos do outro conjunto, ponto a ponto, elemento a elemento, certo? E fica muito mais fácil da gente fazer isso se a gente usa um plano cartesiano. Por isso que tem um plano cartesiano nesse papel, certo? Então, usando o plano cartesiano, a gente coloca um conjunto num eixo e o outro conjunto, que a gente quer multiplicar, no outro eixo, conjunto A, conjunto B. Mas aí agora a gente precisa entender bem o conjunto B. O que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que os elementos desse conjunto são todos os reais, todos os números reais que estão entre 1 e 5, sendo que o 1 não entra, né, bolinha aberta no 1, e o 5 entra, porque pode ser menor ou igual a 1. Menor ou igual a 5, quer dizer. Se são todos os números reais, são infinitos pontos, que a gente representa sempre por um segmento, né? Então, uma dica muito boa também que a gente vai precisar desse plano é quando a gente olha as alternativas e tem vários gráficos, então se a gente vai precisar visualizar um gráfico, a gente já faz logo ele, tá? Então vamos começar essa multiplicação, como é que a gente faz? Lembrando que não vai aparecer uma função aqui, tá? Vão aparecer alguns pontos nesse gráfico que representam a multiplicação desses números, tá? Desses elementos, quer dizer. Então vamos lá. O número 1, que é o primeiro elemento do conjunto A, vai ser multiplicado por todos os elementos do conjunto B. Quais são eles? Seria um segmento que vai de bolinha aberta em 1 até bolinha fechada em 5. Isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó. Coloquei uma tampa de caneta na frente porque eu já tinha feito. Então vai ficar bolinha aberta aqui, bolinha fechada aqui, e um segmento. Porque o 1 está multiplicando todos os elementos que tem aqui nesse meio, ó. Todos os infinitos elementos. Então, isso resulta num segmento para a gente, né? A gente visualiza como um segmento. Aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o 2 agora, tá? Exatamente a mesma coisa. E também para o 3, que é o terceiro elemento do conjunto A. Tá? Normalmente a gente também pode fazer ao contrário. Multiplicar todos os elementos desse conjunto pelos que estão aqui. Né? Que é o que acontece. Por exemplo, o elemento 2 ele está multiplicado por 1 aqui nesse ponto, por 2 aqui nesse ponto e por 3 aqui nesse ponto. Só que como aqui são infinitos pontos, aí é complicado da gente fazer ao contrário, né? É mais fácil a gente fazer pelo que são números inteiros, né? Aí a gente tem várias alternativas na questão. A alternativa A ele tem vários pontinhos, né? Só que não vai dar um gráfico dessa forma porque a gente está falando de números reais, de um intervalo real. Então são infinitos números, não dá para a gente contar com pontos. A letra B também tem vários pontinhos, só que está excluindo um, mas está errado, porque são pontinhos. A letra C dá uma área, né, para a gente dar um quadrado achurado para a gente. Que até poderia ser se isso aqui fosse um intervalo real de 1 até 3, né? Mas como não é um intervalo real, então a gente não tem uma área, né? A gente tem 3 segmentos, que é o que a gente encontra na letra E de escola.